Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gildo Guimarães. Vim aqui para dar continuidade ao propósito ao qual eu tenho falado acerca do divórcio e do repúdio. Eu preciso que você venha entender e compreender que o divórcio, ele é lícito dentro da palavra de Deus. Entendeu? O repúdio quer dizer assim. Você vai falar, pastor, o que é repúdio? O repúdio é você não concordar, não aceitar, deixar desamparado ou abandonar a família. Entendeu? Isso tudo é repúdio. Mas o repúdio, ele é legal. Que quando você dá a carta de divórcio à sua esposa ou seu esposo, você está deixando aquela pessoa livre para seguir a sua vida, casar com outro e ser feliz. E se o outro abandonar, dar a carta de divórcio à esposa ou esposo, não pode voltar para o primeiro marido. Deuteronômio capítulo 24, versículo 3 e 4, tá bom? Então eu quero falar para você nessa quarta parte do divórcio, que eu quero te explicar aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 11, 15 e 16, do porquê que Deus odeia o divórcio. Os pastores, os líderes, pregam, alguns irmãos, mas não sabem explicar o que Deus odeia. Não é você dar carta de divórcio para sua esposa ou para o seu esposo, não é você se separar. Não. É você dar carta de divórcio, separar da sua esposa evangélica e casar com outra ímpia, ou uma macumbeira, ou uma católica. Aí você está trazendo sobre si o ódio de Deus. De Malaquias 2, versículo 16. Mas eu vou ler aqui para você. Malaquias 2, versículo 11 está escrito assim: Judá foi desleal e abominação, e cometeu-se Israel em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. Se casou com filha de Deus estranho. O que é isso? É que eles largaram suas esposas evangélicas e casaram com mulheres macumbeiras, mulheres ímpias, mulheres que não eram evangélicas, que não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Então, aonde que Deus falou aqui no versículo 16, mas eu vou ler o 15 e o 16. Versículo 15. E não fez ele somente um sobejando-lhe e o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleais para com a sua mulher e a sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborreça o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e não sejais desleais. Então, aqui no versículo 16 está dizendo que Deus odeia o divórcio, sim, está escrito. Mas é por causa do versículo 11, de Malaquias 2, versículo 11, que eles largavam as suas esposas. Esses povo aqui, para você entender, o povo de Judá, mas para você entender com tanto carinho que eu quero te explicar, é que eles casavam muito jovens, os crentes casavam jovens, aí mais para frente largava a sua esposa, porque via as mulheres mais bonitas e mais formosas, e largava as suas esposas e casava com elas. Só que as que eles casavam não era evangélico. Se eles largassem a sua esposa, desse carta de divórcio, e casassem com outra evangélica, eles não estavam em pecado contra Deus, não estavam trazendo ódio de Deus. Mas como eles casavam com ímpio, aí é onde que Deus diz que ele odeia o divórcio. Quando você lê Isaías 50, versículo 1, está escrito assim, Isaías 50, versículo 1, para você entender o que é se divorciar de Deus, os crentes, os evangélicos. Isaías 50, versículo 1. Olha só. Está escrito assim, Isaías 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio das vossas mães, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossa maldade foste vendido, e por vossas prevaricações a vossa mãe foi repudiada. Essa vossa mãe que Deus está falando de nós, de igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem sido divorciado de Deus. Por quê? É só você ler toda essa história
do livro de Isaías, no capítulo 50, que você vai entender. São 13 versículos, mas você vai entender com carinho que eles estavam repudiando de Deus, adorando Deus estranho e se afastando dos mandamentos de Deus, ao qual estava se divorciando do próprio Deus, a igreja do Senhor. Aqui não está falando de marido e mulher, homem carnal, está falando de Deus Espírito, que é o Pai, que é o marido, é o esposo da igreja, e a mulher, que é a igreja do Senhor, estava aqui nessa situação, que é esta mãe que estava se divorciando de Deus, entendeu? Tem que ler a Bíblia e entender pelo Espírito Santo de Deus, saber o que está acontecendo. Olha, quero que você entenda que quando você quiser ler 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 6, você vai ver Salomão sendo condenado por Deus, colocado como prostituto, como adúltero, sem ele deitar com mulher casada. Todas as mulheres de Salomão eram livres para ele, era mulher dele mesmo. Só que aonde que ele adulterou? É porque ele casou com mulheres etéias, mulheres hebreias, mulheres filhas de Faraó, ao qual não tinha nada a ver com Deus, e aí ele adorou o Deus estranho delas. Então foi aonde que ele adulterou contra Deus. Se você quiser ler, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 6, tá bom? E você vai ver também que o casamento, você pode se divorciar dentro do projeto de Deus. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, você vai ver Moisés falando, se o marido encontrar na mulher coisa feia. O que é coisa feia na mulher? Não é adultério. Porque se fosse adultério, o marido que traísse a mulher, que desse carta de divórcio, se a coisa feia fosse adultério, ele tinha que ser morto. Não é adultério. Por quê, pastor? Vou te explicar. Pega o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Você vai ver Moisés deixando bem claro, o homem que se deitar com uma mulher casada, adulterar com ela, ele tem que ser morto. Ele e a mulher têm que ser mortos. Então, ali coisa feia que Moisés está falando no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, não é adultério. Coisa feia é isso aqui, ó. Sem beleza, sem aspecto, sem aparência, desagradável, imoral, indecente, desonesto. Isso tudo, ainda tem mais 5 que eu não vou falar. Se você quiser, você procura aí o sentido, o significado da palavra feia, dentro da luz da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Então aqui está dizendo bem claro, se achar coisa feia na mulher, que largue. Qual é a coisa feia? Talvez a mulher é imoral, talvez o homem é imoral, talvez o homem é mentiroso, talvez a mulher é mentirosa, talvez é desonesto, entendeu? É indecente. Tudo isso é coisa feia e pode se divorciar sim. Só não pode casar com outro e depois lá na frente se divorciar do outro e querer voltar para o primeiro marido. Isso é pecado contra Deus. Tá bom? Agora você abre comigo aí Jeremias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Jeremias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Jeremias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Está escrito assim. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens na testa uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos deles agora não me invocará dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Por que Jeremias está falando isso aqui para o povo de Judá, que eles estão, para Deus, eles são uma prostituta? Vou te explicar com todo carinho. E antes de eu chegar aqui em Jeremias, nesse capítulo 3, louvado a Deus, versículo 1, olha o versículo 6, o que diz assim, ó? Ele disse, Jeremias capítulo 3, versículo 1, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele, mas não se poluiria de toda aquela terra. Ora, tu me maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Vem comigo, Jeremias 3, 6.
Jeremias 3:6. Disse mais o Senhor: nos dias do rei Josias, viste que foste rebelde a Israel, e ela foi-se a todos os montes altos e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou se prostituindo. Versículo 8. E quando por causa de tudo por isso, e por ter concedido o adultério, rebelde a Israel, despediu-lhe Dei o seu livro do divórcio, vi que o aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também a ela mesma e se prostituiu. Então você viu aqui que Deus está dando carta de divórcio e está repudiando a Judá e Israel. Então isso aqui é a igreja do Senhor. Quando nós vamos se afastando de Deus, parando de orar, parando de ler Bíblia, parando de obedecer a palavra de Deus, nós estamos em adulterando, nós estamos em adultério e Deus se aborrece com nós e acaba nos dando carta de divórcio, apartando de nós, se separando de nós. Vou te explicar. Israel era o reino do norte e Deus, como viu aqui falando, usando o profeta Jeremias, que ele se apartou do Senhor e se prostituía em todo debaixo de árvore verde. Aquela árvore verde era Deus para eles, pegava uma imagem, era Deus para eles, e ficava se prostituindo, adorando imagem de escultura. Essa prostituição é porque eles adoravam deuses estranhos, que era árvore, era imagem de escultura, e isso é pecado contra Deus, pecado de prostituição, ao qual Deus abomina, odeia, como nós lemos Malaquias 2:16, Deus odeia, e acaba Deus se divorciando da sua igreja. Então você viu aqui, que aqui no caso desse divórcio, não é de marido e mulher, é de Deus com a igreja dele. Jeremias capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e o versículo 8. Só que Deus, irmão, sempre tem um plano, louvado a Deus, podemos dizer, debaixo da manga, para salvar o seu povo. E Israel fez essa abominação e Deus chamou a atenção deles para eles se arrepender, chamou Judá fez a mesma coisa, seguiu o exemplo de Israel, pecando contra Deus, mas Deus fez uma promessa aqui no versículo 12, olha só, Jeremias 3, versículo 12, vem comigo para a gente ler. Vai, pois, e apregou esta palavra para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. O que quer dizer isso? Eu leio em Jeremias capítulo 3, versículo 12 e 13 para você, versículo 12 para você entender. Jeremias 3, 12. Que Deus, ele quer salvar o remanescente. Vê o que ele falou? Volta para mim, se arrepende, para que a minha ira não prossiga e não acabe destruindo vocês. É só se arrepender. Irmãos, eu quero falar para você, se você está em pecado contra Deus, eu quero que você se arrependa e volte para Deus. Agora, por favor, leia isso com calma, que aqui está falando do divórcio, está falando do repúdio, mas não é do marido e da mulher. O marido e a mulher que achar coisa feia um no outro, pode se divorciar sim, mas tem que casar com uma crente. Eu vou me divorciar de novo, pode se divorciar também, mas tem que casar com uma crente. Deixa eu falar para você, em Mateus 19, versículo 1 ao 8, você vai ver ali falando acerca do repúdio, e Jesus falando que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. É só você ler Marcos capítulo 10, versículo 2 ao 12. Você vai ver Jesus falando isso para os judeus, mas eu vou te explicar. O que é dureza de coração que Jesus estava explicando? É o livro de Malaquias 2, que eles casavam cedo e largavam suas mulheres por qualquer motivo e casava com ímpio, não casava com evangélico. Isso é o segundo erro deles, de largar a mulher por qualquer coisa, qualquer motivo. E o segundo erro era de casar com mulheres que não eram evangélicas. Então, o que eu quero dizer para você, quando você lê Mateus 19, explicando do divórcio, Marcos capítulo 10, falando ali também do divórcio,
Eu quero que você entenda, dureza de coração não tem nada a ver com o que as pessoas andam pregando errado por aí, que a pessoa não perdoa, que tem que ficar com a mulher até que a morte separe, nada disso. Dureza de coração é você achar que a sua mulher já está feia, já está gorda, ou já está magra, ou já está pobre, ou está muito rica, e você não quer mais ela. Isso você se chama dureza de coração. Vamos para o marido. Da mesma maneira você é o marido. O marido, como trabalhava, sustentava toda a casa, era o queridinho. Agora ele está desempregado, já não presta mais, né? Enquanto ele tinha cabelo, ele era show. Agora ficou careca, agora é feio, você já não quer mais. Isso é dureza de coração. Por essas coisas, essas bobagens, não pode se divorciar, não. Você até pode se divorciar, mas você está com dureza de coração, é onde que Jesus falou. E se você repudiar o seu marido ou a sua esposa sem qualquer motivo, aí isso é dureza de coração, e quem casar com um de vocês está também em adultério. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus quer que o casamento vai até que a morte separa. Coisa feia é isso aqui de Deuteronômio 24. É o que eu expliquei. É você não concordar com a safadeza do marido, não concordar com a safadeza do esposo, não concordar com a mentira da esposa, não concordar com a mentira do esposo, não concordar com a falta de caráter de um de outro. Isso você pode se divorciar sim, porque, primeiro ponto, o mentiroso, ele é filho do diabo. João 8,44. O sem caráter, ele é filho do diabo, porque o caráter, irmão, você adquire lendo a Bíblia Sagrada e sabendo que você precisa praticar. Mas eu vou falar para você, o caráter já tem que vir da nascença da pessoa. Caráter não se compra, entendeu? Você vai se adquirindo no seu longo do dia, aprendendo no seu dia a dia como é as coisas certas e as coisas erradas. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. E você vai adquirindo o seu caráter. Quando você faz o que você quer e sai atropelando as pessoas, porque você é uma pessoa sem caráter, tá bom? Então eu te expliquei aqui do divórcio, do livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Isso aqui é a igreja do Senhor.